Você já amou alguém tanto, mas tanto, que abrir mão dessa pessoa foi a única escolha possível? O que você vai ver agora não é só uma história de amor. É uma escolha de partir o coração, uma fé inabalável e uma decisão que mudou tudo. Então fica comigo até o fim, porque quando você descobrir o motivo, vai entender por que, às vezes, a dor faz parte do propósito. Jun era um homem de fé. Alguém que carregava no coração um amor profundo e um compromisso maior do que ele mesmo. Desde o momento em que viu Haiyan pela primeira vez, soube que ela seria especial. Mas havia algo em seu coração que o impedia de agarrar esse amor completamente. Ele via nela não só a mulher que amava, mas uma irmã na fé, alguém que buscava Deus com a mesma intensidade que ele. E ele sabia que para que esse amor fosse verdadeiro, precisaria aprender a deixar ir, mesmo que seu coração gritasse para ficar. Flashback rápido mostra Jun orando sozinho na igreja, pedindo sabedoria e força. Close no versículo de Salmos 37:4, destacado no celular dele. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. No silêncio da oração, Jun buscava entender o que Deus queria para ele e para Haiyan. Porque, às vezes, amar não é possuir, é libertar. Biblioteca da igreja, ambiente acolhedor e silencioso, livros antigos, luz natural entrando pelas janelas. Haiyan está sentada, lendo um livro devocional. Jun entra tímido, segurando 2 xícaras de chá. Nos pequenos momentos, entre estudos e orações, nasceu um amor delicado. Um amor que não era só paixão, mas parceria. Eles compartilhavam sonhos, lágrimas e promessas feitas diante de Deus. Jun entrega a xícara para Haiyan. Ela sorri, tímida. Eles começam a conversar sobre o significado da fé e do perdão, rindo e trocando olhares cúmplices. Jun, com um sorriso leve: você já percebeu como o perdão nos ensina a amar sem condições? Que amar alguém também significa aceitar suas falhas e libertá-lo quando for necessário? Haiyan, olhando nos olhos dele, emocionada: é difícil, mas é exatamente isso que Jesus nos ensinou, não é? Amar até o fim, mesmo quando o caminho é doloroso. Ali, no silêncio sagrado, Jun e Haiyan se fortaleciam não só como casal, mas como irmãos na fé, prontos para enfrentar qualquer tempestade, mesmo que o maior desafio ainda estivesse por vir. Nem sempre o amor é só luz. Às vezes ele é feito de sombras que insistem em voltar. Jun sabia que havia algo do passado que ele precisava enfrentar. Algo que poderia destruir tudo o que construíram. A câmera foca no rosto dele, que mistura amor, medo e uma dor profunda. A campainha do café toca. Uma mulher mais velha entra e cumprimenta Jun com um olhar firme. É a mãe dele. Eles trocam poucas palavras, mas a tensão é palpável. Você não pode continuar assim, Jun. Haiyan não é para você. Sua responsabilidade é outra. Você precisa pensar no que Deus colocou no seu caminho antes de seguir com esse sonho. Jun abaixa a cabeça, lutando contra a vontade de se rebelar e a obrigação de obedecer. A chuva lá fora aumenta, como um eco da tempestade que cresce dentro dele. Às vezes, amar é também reconhecer que a vontade dos homens precisa se curvar à vontade maior, e Jun estava prestes a aprender essa lição da forma mais dolorosa. Amar não significa possuir. Amar, às vezes, é deixar ir, mesmo quando o coração quer segurar. Jun sentia cada fibra de seu ser, implorando para não deixar Haiyan partir.
mas sabia que havia um propósito maior a cumprir. Jun se levanta, vai até a janela e observa a cidade iluminada. Em silêncio, ele sussurra uma oração, buscando força. Senhor, dá-me coragem para fazer o que é certo, mesmo quando dói. Que eu possa amar como tu amas, com liberdade e entrega. Eles amavam, mas o amor verdadeiro não prende, ele liberta. E naquele momento, o caminho de Jun e Hye-an começava a se separar, não por falta de sentimento, mas por respeito ao chamado que Deus colocou em suas vidas. Estação de trem, noite estrelada, iluminação suave dos postes, som distante de trem chegando. Jun e Hye-on estão de frente, a respiração pesada, mãos entrelaçadas com força, olhos que falam tudo que não conseguem dizer em palavras. Naquele momento, o tempo parecia parar. Não era apenas um beijo, era uma promessa silenciosa, uma bênção escondida no adeus. Jun segura o rosto de Hye-on com as mãos, olhando fundo nos olhos dela. Eles se aproximam devagar, o mundo ao redor desaparece. O beijo é lento, terno, carregado de uma serenidade que só o verdadeiro amor pode trazer. Eles não precisavam dizer que era o fim. O amor que sentiam era maior que qualquer despedida, maior que qualquer distância. Após o beijo, Hye-on sorri levemente, lágrimas escorrem, mas a paz em seu rosto revela que ela entende o sacrifício. Jun a abraça, apertando como se quisesse guardar para sempre aquele instante. Como diz 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é benigno, não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece. E nesse adeus, eles aprenderam o verdadeiro significado do amor que liberta. O trem apita ao longe, Jun solta a mão dela devagar, dá um último olhar cheio de carinho e parte, deixando Hye-on olhando para o céu estrelado, cheia de esperança e fé. Quarto de Jun, manhã clara, ele está escrevendo uma carta, rosto sério, mas com um brilho de esperança nos olhos. A câmera mostra detalhes do papel, palavras escritas à mão. Mesmo longe, meu coração está contigo. Hye-on, em seu quarto, sentada na janela, olhando para o céu azul, segurando a Bíblia com a passagem de Romanos 8, 38 e 39 marcada. Pois estou convencido de que nem morte nem vida nos poderá separar do amor de Deus. Mesmo distantes, Jun e Hye-on encontravam no amor que Deus plantou em seus corações uma força maior que a distância e o tempo. Eles aprenderam que quando o amor é verdadeiro, ele nunca morre, apenas se transforma. Jun estava caminhando pela cidade, olhando para o horizonte. Hye-on ajudando em um centro comunitário, sorrindo enquanto escuta uma criança. A fé silenciosa os mantinha unidos, mesmo quando a saudade apertava, e cada oração era uma ponte entre seus corações. Feira cultural ao ar livre, fim de tarde, clima leve, barracas coloridas, música ambiente suave. Hye-on está ali com outras voluntárias do centro comunitário ajudando num projeto social. Câmera acompanha o movimento do lugar, até que foca nela, com um sorriso sereno no rosto, servindo suco a uma senhora idosa. Do outro lado da feira, Jun caminha com um grupo de jovens da igreja, orientando, sorrindo. Está mais maduro, visual levemente diferente, mas o olhar ainda carrega a mesma luz de antes. Ele para, sente algo, vira devagar e vê Hye-on. O tempo não apagou, apenas moldou. Aquilo que era desejo, agora era saudade cultivada em silêncio. O amor, como as raízes de uma árvore, cresceu para baixo, firme, profundo, invisível aos olhos, até florescer de novo no momento certo. Olhares se cruzam. Ela também sente. Os dois caminham um na direção do outro, devagar, hesitantes,
mas com o coração disparado. Ao se encontrarem, trocam um sorriso leve, e por alguns segundos o tempo para de novo. Ryan, quebrando o silêncio, com um sorrisinho tímido. Você ainda tem aquele caderno de orações escondido na gaveta? Jun olha nos olhos dela, meio rindo. Não, agora ele fica aberto sobre a mesa. Os dois sorriem emocionados e se sentam num banco próximo. Conversam com leveza. Nenhum drama, nenhuma cobrança, apenas dois corações que nunca se esqueceram. O reencontro não foi pedido, foi presente. Porque quando o amor é real, ele não precisa ser forçado. Ele apenas volta no tempo certo. Capela vazia da igreja onde tudo começou. Agora é noite. As luzes são baixas e o som do vento lá fora ecoa suave. Ryan está sentada no último banco, olhos fechados, orando baixinho. Jun entra em silêncio, se aproxima devagar e se senta ao lado dela. Sem trocar palavras, os dois olham para frente, para o altar. A cruz ali permanece como lembrança do amor maior que ensinou ambos a renunciar, esperar e confiar. Eles entenderam que o amor verdadeiro não vive de urgência. Ele é paciente, silencioso, cheio de pausas, mas nunca ausente. O que Deus uniu no espírito, o tempo não desfaz, apenas amadurece. Jun vira para Ryan e segura sua mão. Não há beijo, não há promessas, há só presença, e isso basta. Ele tira do bolso a mesma foto antiga dela, agora plastificada e guardada com carinho. Eu deixei você ir, Ryan, mas nunca deixei de orar por você, nem por nós. Ryan segura as lágrimas, sorrindo com os olhos. E eu nunca parei de crer. Mesmo quando parecia que tudo tinha acabado, eu sabia que Deus ainda estava escrevendo. A câmera sobe devagar, mostrando os dois de mãos dadas, sentados ali, como se estivessem em paz pela primeira vez em muito tempo. A luz da capela se apaga lentamente, restando apenas o reflexo da cruz e a música suave ao fundo. O amor que vem de Deus é assim. Ele não termina quando a história parece ter chegado ao fim. Ele só muda de forma. Às vezes vira saudade, às vezes vira lembrança, e às vezes ele volta. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1